O Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro com maior incidência de tuberculose. 10% dos casos ocorrem dentro das penitenciárias. A Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, HIV e Diabetes da Alerj debateu nesta terça-feira estratégias de enfrentamento à doença. São mais de 800 casos de tuberculose por ano no estado do Rio. Uma média de 65 por 100 mil habitantes, o dobro da média nacional. Alexandra Sanches, da Fiocruz, apresentou dados alarmantes sobre o número de contaminados dentro dos presídios. A média de presos com a doença é de 2.648 a cada 100 mil indivíduos. A superpopulação carcerária e as más condições de ventilação e iluminação são alguns dos motivos para esse cenário. Alexandra afirma que o combate à doença nos presídios precisa ir além de examinar o preso ao entrar no sistema penitenciário. É preciso associar essa estratégia de detectar o caso na entrada à estratégia de detectar periodicamente, rapidamente, os casos que estão dentro das prisões, as pessoas que já estão presas. Então, para isso é necessário que seja feito o mesmo exame que se faz na porta de entrada, que seja feito 1 ou 2 vezes por ano na população que já está presa. Com isso, você detecta os casos precocemente, antes deles estarem transmitindo, e você realmente tem um impacto no número de casos dentro das prisões e, obviamente, diminuição do número de óbitos por tuberculose. Se o sistema penitenciário do Rio fosse um município, seria o segundo do estado em número de casos de tuberculose, perdendo apenas para a capital. A Defensoria Pública vai entrar com uma ação pedindo para a Prefeitura aderir ao Plano Nacional de Saúde no sistema penitenciário. Segundo o defensor Emanuel Queiroz, o município acredita que estar fora do plano o exime da responsabilidade com a saúde dos presos. A gente vê no Rio de Janeiro que, embora existam, salvo engano, 9 municípios com unidades prisionais, somente São Gonçalo aderiu ao PNASP. Como se a não adesão a essa política do governo federal isentasse esses municípios da responsabilidade de atendimento de saúde dessas pessoas, o que é um total equívoco. O que foi apresentado na audiência hoje e o que é apresentado nessa ação civil pública é exatamente o Ministério da Saúde oficialmente dizendo que isso não acontece, que mesmo os municípios não aderindo a essa política, eles permanecem com a responsabilidade de atender essas pessoas com menos recursos. Para o deputado Gilberto Palmares, presidente da Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, HIV e Diabetes, a luta contra a tuberculose é uma questão grave de saúde pública, mas também é uma questão social. Desde o século XIX, o combate à doença passa por investimentos em saneamento básico. Atualmente, a população do Rio de Janeiro mais afetada pela doença são moradores de rua, de comunidades e a população carcerária. A tuberculose é um forte marcador social. Ela representa uma estrutura social com desigualdade e com iniquidade. Onde você tem muitos casos de tuberculose, você tem pessoas que vivem em condições muito precárias. Como foi colocado aqui durante a audiência pública, a tuberculose ela é uma doença de densidade populacional. Então, quando você tem um quantitativo muito grande de pessoas que vivem confinadas, em poucos metros quadrados, em casas, sem ventilação, sem circulação de ar, sem incidência de luz solar, as condições sanitárias interferem, elas impactam diretamente em relação à tuberculose, ou seja, a questão da renda, do trabalho, da moradia. Os casos de tuberculose no estado vêm crescendo nos últimos anos. Em 2017, foram mais de 700 óbitos. Analice Bevilacqua, da Secretaria de Saúde do Rio, afirma que a taxa de cura da doença atualmente é de 69,3%, muito abaixo dos 85% recomendado pela OMS. No estado mesmo, a cobertura em alguns lugares é péssima. Então, programas muito centralizados, que uma vez por semana o médico vai lá, atende aquele monte de gente. Grande parte das unidades funciona no expediente comercial, que é o horário que a pessoa está trabalhando. E fora isso, quer dizer, na verdade, é a correria dentro do serviço público de saúde, não olhar as pessoas de maneira diferenciada, ver qual é a dificuldade que as pessoas têm de aderir ao tratamento, para saber lidar com cada pessoa. E aí a pessoa acaba abandonando o tratamento.